REST é o padrão de comunicação entre dois computadores através da internet mais comum atualmente. Mas o que é REST? E por que é tão amplamente utilizado? Vamos dar uma olhada? API significa Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações, e é uma maneira de dois computadores conversarem entre si. A API é responsável pela comunicação entre dois serviços e por intermediar a troca de informações. O padrão de API mais comumente utilizado pela maioria dos dispositivos móveis e aplicativos da web é chamado de REST. REST significa Representation State Transfer, ou transferência de estado representativo. Nada mais é do que um conjunto de valores de uma entidade num dado momento. REST não é uma especificação, mas sim um conjunto de princípios e definições necessárias para a criação de um projeto com interfaces bem definidas, que devem ser consideradas na troca de informações entre serviços da web. O conjunto de princípios preconizados pelo REST tem sido utilizados como padrão comum para a criação de APIs web desde o início dos anos 2000 e foram definidos pelo cientista da computação Roy Fielding, que anteriormente já havia trabalhado na criação do protocolo HTTP e também na criação da URI. Os princípios e restrições implementados no estilo arquitetônico REST afetam de forma direta importantes propriedades arquitetônicas de aplicações, como, por exemplo, performance, escalabilidade, simplicidade de uma interface uniforme, a capacidade de modificação de componentes, a visibilidade da comunicação entre componentes pelos agentes de serviços, portabilidade e confiabilidade. Uma API que segue todos os princípios e padrões REST é chamada de RESTful. Existem milhares de empresas utilizando esse padrão. Alguns exemplos de empresas globais que utilizam a API RESTful na oferta de seus serviços são o Twilio, Stripe e Google Maps. Vamos dar uma olhada com mais detalhes em alguns pontos fundamentais do padrão REST. Uma API RESTful organiza os recursos em um conjunto único de URIs. O URI significa Uniform Resource Identificator, ou Identificador Uniforme de Recursos. A URI é uma sequência única de caracteres que identificam um recurso lógico ou físico usado por tecnologias da web. URIs podem ser usados para identificar qualquer coisa, incluindo objetos do mundo real, como pessoas e lugares, ou conceitos e recursos de informação, como páginas da web, servidores e bancos de dados. No URI, os recursos devem ser agrupados por substantivos e não por verbos. Dessa forma, um recurso de API para obter todos os pedidos deveria se chamar /pedidos e não /obter todos os pedidos. Um cliente interage com um recurso fazendo uma solicitação ao endereço HTTP ou endpoint do recurso. A solicitação ou request tem um formato bem específico. Como mostrado aqui, a linha da solicitação contém o URI do endereço que gostaríamos de acessar e o URI é precedido por um verbo HTTP que informa ao servidor o que queremos fazer com o recurso. Assim, uma solicitação do tipo POST significa que queremos criar um novo recurso. Um GET significa que queremos ler os dados do recurso. PUT é para atualizar o recurso existente. Delete é para remover um recurso. Outros verbos HTTP importantes, mas menos utilizados, são o patch, options, trace e o connect. Como desenvolvedor, certamente você já ouviu falar do acrônimo CRUD. No corpo de uma requisição ou request, há um elemento opcional chamado HTTP Request Body. O Request Body contém dados personalizados, popularmente conhecidos como payload, enviados pela requisição e geralmente codificado em formato JSON. O servidor recebe a solicitação, processa-a e formata o resultado em uma resposta ou response. A primeira linha da resposta contém o código de status HTTP para dizer ao cliente o que aconteceu com a solicitação. A API RESTful bem implementada retorna os códigos de status HTTP adequados. Os códigos de nível 100 indicam que a requisição foi recebida e entendida. Os códigos de nível 200 indicam que a solicitação foi bem sucedida. Os códigos de nível 300 indicam que o cliente deve tomar medidas para complementar a requisição.
Os códigos de nível 400 indicam que algo está errado na nossa solicitação. O nível 500 significa que algo deu errado no lado do servidor, por exemplo, o serviço está indisponível. Um cliente poderia optar por tentar efetuar novamente uma solicitação que tenha falhado. Digamos, poderia optar por tentar novamente, porque algumas das ações não são idempotentes ou requerem cuidado extra. Quando uma API é idempotente, significa que ao fazermos várias solicitações idênticas ao mesmo recurso, teremos a mesma resposta. Os verbos HTTP têm diferentes comportamentos em relação à idempotência, assim como em relação a outros princípios. Por exemplo, uma solicitação POST utilizada para criar um novo recurso não é idempotente, mas é armazenável em cache. O corpo da resposta, o HTTP Response Body, é opcional e pode conter o payload da resposta geralmente em formato JSON. Há alguns atributos críticos do REST que vale a pena destacar. Uma implementação REST é, por definição, stateless, ou seja, não preserva o estado das transações. Isso significa que as duas partes na comunicação, o cliente e o servidor, não precisam armazenar nenhuma informação um do outro, pois cada ciclo de solicitação e resposta é completamente independente. Existem boas práticas na implementação da API RESTful que valem a pena destacar. Se um endpoint de uma API retornar uma grande quantidade de dados, use paginação. O uso de paginação permite à API trabalhar de forma mais eficiente com os dados na comunicação entre cliente e servidor, trafegando apenas o necessário. Como o consumo dos dados fica sob demanda, isso ajuda muito a escalabilidade vertical e horizontal da API. Na prática, isso permite o uso de recursos de infraestrutura de forma mais inteligente. Existem alguns esquemas para implementar a paginação. Na paginação baseada em offset e limit, você especifica em offset a partir de qual registro você quer os dados, e em limit você especifica o limite de registros a serem retornados. Como medida de boa prática, se offset e limit não forem especificados, o servidor deve assumir valores padrão que sejam sensatos. Por último, o controle de versão de uma API é muito importante, e por isso tome essa decisão já no início do seu projeto. O controle de versão permite que uma implementação forneça compatibilidade com versões anteriores, e os consumidores da API terão tempo suficiente para fazer suas modificações e passar para a próxima versão. Embora existam outras maneiras de criar versionamento de API, como a customização de header e utilização de parâmetros via query string, de longe, a maneira mais utilizada é o versionamento por URI. A maneira direta de fazer isso é prefixar a versão antes do recurso na URI. O uso de API RESTful pode não ser a melhor alternativa para todas as empresas e cenários, mas é simples e boa e é exatamente por isso que é amplamente utilizada. Existem outras opções populares de padrões de API, como o GraphQL e o gRPC, e pretendo discuti-los e compará-los em vídeos separados. Se você quiser aprender mais sobre conceitos e desenho de sistemas, acompanhe nossas redes sociais e site para discussões mais detalhadas. Por favor, inscreva-se no canal se você gostou ou aprendeu algo novo com esse conteúdo. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo vídeo.